Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Ficaram com muito medo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui também presentes, alegria de reabrir hoje, apesar de todas as medidas e com um número bem reduzido, o santuário novamente à visitação, e sintam-se muito acolhidos. A casa é de vocês e esperamos também por você que reza conosco pelas nossas redes sociais e os meios de comunicação. Hoje, meus irmãos e irmãs, continuando a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, nós somos chamados a perceber no ressuscitado a infinita compaixão que toca o coração de Deus em favor da humanidade. Jesus não deixa aqueles que ama só. Precisamos entender um pouquinho, ou voltar um pouquinho, na leitura que ouvimos do Evangelho de hoje, para situar o Evangelho de hoje. Quem acompanha a liturgia diária vai se recordar que ontem nós começamos o discurso do Pão da Vida, o capítulo 6 do Evangelho de João, com a multiplicação dos pães. E após ter sido multiplicado os pães, a multidão queria aclamar Jesus rei. E ele retirou-se para um lugar deserto. Diz uma outra versão deste mesmo fato, narrado nos evangelhos sinóticos, que ele mandou os discípulos entrarem na barca enquanto retirou-se nesse lugar deserto para ali rezar. Os discípulos de fato cumpriram o mandato do Senhor, entraram na barca. E Jesus ficou só, em oração, até às 3 da madrugada, quando, no meio do mar, Jesus vem, claro, precisava pegar um atalho, Jesus vem andando sobre as águas. Brincadeira à parte, e ao mesmo tempo, uma brincadeira um tanto quanto real, Jesus tinha pressa de chegar aos discípulos, porque sabia que eles já estavam em viagem boa parte do dia. Claro que a viagem no mar não depende só da força do remo, depende também do vento, depende também das circunstâncias. Jesus andando sobre as águas tinha condição de alcançá-los de um modo mais rápido, de entrar na barca. Mas ao mesmo tempo, ao andar sobre as águas, o Senhor nos mostra não só o seu poder, alguém que consegue fazer coisas sobrenaturais, mas mostra a sua infinita ternura por cada um de nós. Ele não nos deixa só. Mesmo quando o vento é contrário, quando o mar anda agitado, mesmo quando as coisas andam de mal a pior, no momento certo Ele vem ao nosso encontro e vem com a força da sua ressurreição, porque Ele está vivo e presente no meio de nós, para nos fazer perceber que o seu amor é de sempre e por todo sempre, que Ele não deixa desamparado aqueles que procuram estar na sua presença e cumprir sua palavra. Os discípulos só estavam, vamos dizer assim, numa situação complicada no alto mar, porque foram obedientes a Jesus. E aqui tem hora que na nossa vida a gente não entende, né? Mas é assim que acontece. Muitas das dificuldades pelas quais nós passamos são frutos da nossa fidelidade. A fidelidade a Deus, que nos faz ser fiéis no matrimônio, àqueles que são casados, ou no sacerdócio, como é o meu caso.
A fidelidade a Deus que nos faz amar os nossos filhos e dar a vida por eles. E isso, vez ou outra, é para nós um tanto quanto desafiador. É remar contra o vento contrário. Eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca tive essa experiência de remar. E também o padre é um pouco sedentário, não vai ser por agora que eu vou procurá-la, não. Mas eu fico imaginando a força que deve ser conduzir um barco quando a correnteza está indo para o sentido contrário e se tem vento ainda soprando para o lado oposto. A força que eles tinham era uma força sobre-humana. E às vezes, quantos pais, quantas mães estão aí remando e com uma força que Deus sabe de onde vem, porque humanamente falando a gente pergunta assim, como é que dá conta? Tanto sofrimento para educar os filhos, tanta dificuldade que passa na convivência matrimonial, outros remando com toda a força que tem num tratamento de saúde contra o câncer ou contra a Covid-19. E tem hora que a gente pensa assim, nós vamos perder a luta, nós não vamos conseguir chegar do outro lado. E aí que está o bonito, o ressuscitado vê que à medida que somos fiéis à sua palavra, não só as dificuldades vêm, mas Ele também vem ao nosso encontro, com a sua força, com a sua glória, para estar conosco, para não nos deixar só. Não somente hoje nós podemos provar isso da presença de Jesus, como essa presença do ressuscitado se faz também de modo muito concreto, por meio dos homens e mulheres que Ele escolhe para continuar a missão de ser nesse mundo sal da terra e luz do mundo. Vejam, Ele vem espiritualmente ao nosso encontro, na palavra, nos sacramentos, mas também vem concretamente por meio dos seus ministros. E é isso que nós ouvimos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, e eu gostaria de deter-me um pouquinho mais nela, para que nós possamos entender a eficácia da ação redentora que está na ressurreição e que continua atuando, sustentando, até mesmo quando usa instrumentos limitados, ruins, imperfeitos como eu. Assim nós vemos a força do ressuscitado, porque não é a força da inteligência humana, nem a força do nosso poderio, mas é a ação da graça que continua movendo o nosso coração. A comunidade começou a crescer. A pregação dos apóstolos suscitava muitas conversões, ao ponto de que começou até ali uma certa querela, um problema que precisava ser resolvido. Qual que era o problema? A pregação precisa ser acompanhada de obras. A fé se traduz em obras concretas também. A obra concreta sem fé vira assistencialismo. E a fé sem obra concreta se torna um gnosticismo, como vai dizer o Papa Francisco, onde uma relação está somente vertical, ou seja, é atrofiada uma fé que não se traduz em obras de caridade. E aí, nós estamos sempre num mundo marcado por injustiças, por sofrimentos, desde que o pecado entrou no mundo. E a pregação dos apóstolos tinha um comprometimento. As viúvas eram amparadas pela igreja. Os órfãos eram acolhidos por ele. Os pobres estavam sendo amparados também pela igreja, já que, como nós ouvimos dizer há poucos dias atrás, os que se convertiam colocavam tudo aos pés dos apóstolos e eles distribuíam conforme as necessidades de cada um. Mas a palavra precisava ser proclamada. E aí ficamos num impasse. O que é mais importante? Proclamar a palavra ou cuidar dos necessitados? Daí nasce o munus diaconal. A ordem, o terceiro grau do sacramento da ordem, o diaconato, que são auxiliares dos sacerdotes no munus da graça. Vejam, permita-me uma breve catequese para que a gente entenda melhor a nossa fé. A ordem provém de Deus.
Deus é o autor do sacramento da ordem. Dele, como nós ouvimos no rito das ordenações, vem o munus de santificar, ensinar e governar, para que o povo cresça em santidade, em fidelidade e em verdade. O primeiro grau do sacramento da ordem são aqueles que sucedem os apóstolos, os bispos, o episcopado. A missão do episcopo, a missão do bispo é continuar a missão dos apóstolos. E qual era a missão dos apóstolos? Marcos 3:1. Estar na presença de Jesus, anunciar o evangelho, curar os enfermos e libertar do poder do demônio. Mas homens que, como eu e como qualquer um de nós, temos nossas limitações. E por isso conta com auxiliares, porque graças a Deus o povo é numeroso. E aí o episcopo, o bispo, conta com os seus primeiros, vamos dizer assim, colaboradores, os presbíteros, nós, padres, que continuamos a missão de santificar e ensinar através dos sacramentos e oferecendo o sacrifício em favor do povo de Deus. Mas também nós não damos conta, porque para dedicar-nos aos sacramentos, nós precisamos ter a certeza de que o povo de Deus é amparado e por isso aprove a providência de Deus o terceiro grau da ordem, o grau do diaconato. Como nós ouvimos aqui, os apóstolos se reuniram e falaram: não é certo que nós, que recebemos de Jesus a missão, deixemos aquilo que é próprio nosso, aquilo que só a gente pode fazer, para fazer algo que outras pessoas podem fazer por nós. Então escolheram 7 homens de bens, dentre eles Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Impuseram as mãos sobre eles para que eles se dedicassem exclusivamente a auxiliar a igreja, os apóstolos, os ministros ordenados, no serviço ao altar, mas no serviço da caridade. Aí está até hoje para nós, desde a época apostólica, o serviço diaconal. E muita gente acha que a igreja está inventando coisas assim da cartola, né? Para que agora? Na minha época eu não via diácono. Porque a igreja chegou à compreensão. O diaconato não pode ser somente em vista da ordenação presbiteral. Porque senão vai ter época do ano que nós não vamos ter diácono nenhum. Porque o diaconato nosso, em vista da ordenação, é transitório, passa. Mas o serviço diaconal é permanente. E como estes homens eram homens de boa reputação, homens casados, vejam, desde a época dos apóstolos, a igreja continua e discerne no dia de hoje que homens casados, de boa reputação, de fé íntegra, estão aptos a continuarem essa missão, de auxiliar no altar, mas muito mais do que isso, de servirem as viúvas, os órfãos e os pobres. Vejam, o serviço diaconal é continuação da obra que o Senhor operou no Evangelho, de ir ao encontro daqueles que mais necessitam. Pela força de sua palavra, que era pregada pelos apóstolos, acompanhada dos sinais, por meio dos presbíteros, mas também acompanhada de gestos concretos que os apóstolos, que os diáconos executam. O ressuscitado vive entre nós, não nos deixa só. Nós, ministros da igreja, somos sinais visíveis disso, por isso é um sacramento. Somos sinais visíveis de que Ele usa de pessoas limitadas como eu, como os diáconos, como os meus irmãos padres, como os nossos bispos, até mesmo como o Papa, para continuar indo ao encontro de tantas pessoas que concretamente precisam de um abraço, de uma escuta, de um carinho, de um prato de comida, de atenção. Mas Ele continua vindo também, caminhando sobre as águas, por força do seu Espírito, porque Ele não nos deixa só. Como o André cantou, e eu termino como nós começamos. Ressurgiu o Cristo, o Senhor que criou tudo, porque Ele teve compaixão da humanidade. Esse Senhor se compadece de mim e se compadece de você. Não tenhamos medo
de olhar para o Senhor, de acolher o seu toque e de nos abandonar ao seu amor, porque Ele quer nos dar aquilo que Ele tem em abundância, a vida em sua plenitude, tanto espiritual, que não termina com a morte, quanto a vida humana, na dignidade, nos valores e naquilo que nós precisamos para viver bem conosco mesmo, com os irmãos e com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ao